O Dragon Ball Z e o Dragon Ball clássico sofreram do mesmo problema, que é sobre a inutilização dos personagens secundários. Isso advém de Dragon Ball utilizar um sistema de poder de luta vertical e não horizontal. Diferente, por exemplo, de JoJo e Hunter x Hunter, que as lutas não necessariamente são decididas por quem tem o número maior. Por exemplo, JoJo tem stands em que nenhum é necessariamente objetivamente um melhor do que o outro, e sim tem momentos certos ou condições difíceis ou fáceis de ser obtidas. E Hunter x Hunter, que tem os pactos, cuja qual geralmente você tem que dar algo em troca equivalente para obter um poder, em que os personagens tentam sempre se especializar em suas habilidades chaves, fora que naturalmente eles já são predestinados a um tipo de poder ao outro, como conjuração, emissão ou transformação. Já o tipo de sistema que Dragon Ball utiliza, que é o vertical, tem o grande problema de deixar uma grande lista de personagens inutilizados. Ainda mais por Dragon Ball todos os personagens terem os poderes iguais, com pequenas exceções, por exemplo, como os androides podendo absorver energia. Mas tirando isso, todos os personagens fazem os mesmos ataques de rajada de energia. Então surge a pergunta, nesse amontoado de personagens inúteis, qual é o mais inútil, o mais desrespeitado de todos? Nisso aqui eu já começaria excluindo personagens como Yajirobe. É verdade que ele apareceu já forte na primeira aparição dele, derrotando um dos filhos do Piccolo Daimao, mas ele claramente é um personagem feito exclusivamente para um arco. E sim, eu sei que ele reapareceu na luta contra o Vegeta e atacou ele pelas costas, mas ali ele já estava sendo tratado como alívio cômico. Eu não acredito que ele seja um concorrente forte ou que ele sequer entre na classificação de personagem que foi desrespeitado. O personagem mais óbvio que vem à cabeça com certeza é o Yancha, mas eu não consideraria ele como o personagem mais desrespeitado da obra. Por que, você me pergunta? Bem, primeiramente o Yancha já apareceu apanhando na obra. Ele lutou contra o Goku, ele não foi derrotado per se, mas o Goku ali basicamente nem estava conseguindo lutar por causa da gag, que ele estava morrendo de fome. A segunda luta relevante dele foi contra o Mestre Kami, em que ele basicamente só perdeu e foi tratado como alívio cômico, quando o Mestre Kami estava fantasiado de Jack Chun. Na terceira luta do Yancha, ele é humilhado novamente, agora pelo Tenshinhan, cuja qual ele quebra a perna do Yancha. Na quarta luta relevante dele, ele perde de novo. Na quarta luta dele, ele leva outra surra, agora pro Kami-sama, utilizando o corpo de um humano para poder entrar no torneio e enfrentar o Piccolo Daimao Jr. E daí depois ele tem a luta mais humilhante dele, e que aparentemente as pessoas acreditam que é o início do fim, quando na realidade, vamos ser honestos, nem começou pro Yancha, que é a luta contra o Saibaman, que ele basicamente, você diz que ele perdeu, ou se você estiver sendo extremamente positivo, que ele empatou, mas nos dois casos ele morreu. Depois ele tem a luta contra o Dr. Gero, que ele nem é uma luta, ele só perde mesmo, sendo empalado. E depois contra os Cell Juniors, que ele perde de novo, e aí essa é a última luta dele no Z. Então realmente você vê que ele tem um placar incrível de 0 vitórias. Então nem dá pra considerar ele sendo o personagem mais desrespeitado, porque como que ele pode ser desrespeitado se ele nunca foi respeitado nem no primeiro capítulo que ele apareceu? Agora, outro fortíssimo candidato a personagem mais desrespeitado de todos seria o Kuririn. E bem, é verdade que a primeira luta do Kuririn relevante, ele já pede pro Mestre Kami. Mas, diferente do Yancha, apesar de ser uma derrota, não foi uma humilhação. Ele deu uma boa luta pro Mestre Kami e ele ficou orgulhoso pelo progresso do Kuririn. Na segunda luta dele, ele ganha contra o Caos. Em que, bem, ele iria perder, mas ele conseguiu enganar o Caos para fazer ele contar. E como o Caos não consegue contar a não ser com os dedos, ele conseguiu vencer no final das contas. Mesmo o oponente dele utilizando poderes psíquicos e podendo voar. Coisas que todo mundo conseguiria fazer daí em diante. Sendo algo comum que qualquer espécie do universo consegue fazer. Em vez de serem técnicas do que era pra ser originalmente, antes do Toriyama inventar a loucura dele de aliens e impérios espaciais. E daí em diante o Kuririn fica nessa. Numa hora ele é relevante, na outra hora ele perde. No final das contas ele conseguiu a loira dele lá. Ele conseguiu a filha dele.
E eu não acho que ele se entra na categoria de personagem mais respeitado, não. Querendo ou não, o Toriyama sempre estava aí pra ficar reafirmando que ele era o humano mais forte. Mesmo ele tendo desistido de lutar. Diferente de um certo outro humano aí que supostamente só faz treinar e treinar a vida toda. Um certo outro careca aí também. Então nós em seguida podemos continuar com outro careca, e o Piccolo. Bem, o Piccolo ele voltou como o Piccolo Júnior. Ele teve o que é muito possivelmente o senso comum de ser a melhor luta do Dragon Ball clássico, que é a luta dele contra o Goku no 23º torneio de artes marciais. E foi uma luta incrível. Mas então por que ele entraria na categoria de personagens desrespeitados? Bem, ele começa o Dragon Ball Z bem forte até, ele já tá na luta contra o Raditz, ele ajuda o Goku e dá o golpe finalizador, derrotando os dois Saiyajins com um único ataque. E, bem, ele treina o Gohan, ele teve uma boa participação na luta contra o Nappa, cuja qual ele morre, mas tudo bem, o Nappa era bem forte, não tem problema. Morrer é algo comum em Dragon Ball, não é o fim de carreira. O que é fim de carreira é o personagem daí diante e se tornando mais uma babá do que alguma coisa. Ele é ressuscitado pelo Gohan na saga Freeza. Ele vai lá, salva o Gohan de último segundo na luta contra a segunda forma do Freeza. E ele perde. Então, ele só serve pra mais o que nesse arco? Salvar o Goku de um ataque e ficar inutilizado pelo resto. Ah, mas ele ajudou a segurar o Freeza pra fazer a Genkidama. Ok. Tudo bem. Na saga Cell ele ganha um Power Up que serve pra nada. Ele só vai lá e enfrenta o Cell e não finaliza. Depois ele luta uma luta pau a pau contra o 17 que também não dá em nada. E ele é humilhado pelo Cell por não ter resolvido o problema anteriormente. E daí em diante ele realmente só serve de babá. Ele supostamente entra mais uma vez já na sala do tempo, mas não tem resultado de merda nenhuma. Ninguém vê aquilo ali pra qualquer lugar. E na saga Majin Buu ele só tá ali pra ficar treinando as crianças e ser alívio cômico. O Piccolo literalmente só virou alívio cômico. Realmente foi uma queda absurda de graça em comparação às suas aparições e participações anteriores. Mas querendo ou não, ele é um dos poucos personagens que ainda terminam Dragon Ball Z com um saldo positivo de desenvolvimento de personagem. A relação dele com o Gohan é uma das coisas realmente, genuinamente mais bonitas que eu já vi em todos os mangás. Sim, tem outros muito bons, mas pros patamares de Dragon Ball, o Akira Toriyama ele faz isso muito bem. O Mr. Satan e o Majin Buu também é um caso extremamente bonito. É inegável que de nenhuma maneira o Piccolo foi o personagem mais desrespeitado, mas ele com certeza entraria num dos mais inutilizados. Eu acho que nesse caso ele até que se classifica como. Mas falando de queda de graça, pode nos vir à cabeça o Gohan, por exemplo. Bem, o Gohan ele já começou meio ambíguo na luta contra o Raditz. Ele era só uma criança ali, não fez nada, a não ser um único ataque de sorte no Raditz. Na saga dos Saiyajins, ele basicamente tá ali, tem um ataque de pelanca por causa do medo que ele tinha contra o Nappa, não consegue atacar no momento certo com o Piccolo e o Kuririn, mas depois que o Piccolo morre, ele realmente mostra seu valor. Ele dá um ataque e falha, mas tudo bem. Para o que ele vinha antes, ele acaba ficando num saldo positivo. Então ele é ainda mais útil ainda na luta contra o Vegeta, em que ele vira um macaco gigante. E que mesmo quando ele tem o rabo cortado, ele ainda dá mais um problema pro Vegeta, que é caindo com o corpo gigante dele em cima dele. E o esmagando no processo, e depois ainda ficando nu em cima do Vegeta, só para dar mais aquela humilhação. E ele tem um ótimo desenvolvimento com o Piccolo, como eu falei anteriormente. Na saga Freeza, ele ainda sobe mais ainda, ele ainda chega dando um chutão na casa do Dodoria, e ainda depois enfrentando as forças especiais de Guiril, que estavam dando problema pro próprio Vegeta, que foi o personagem antagonista principal na saga anterior. Então, novamente, ele vem e ainda consegue impressionar a gente na luta contra o Freeza da segunda forma, dando um grande problema pra ele. E daí em diante ele realmente acaba não fazendo mais nada na saga Freeza.
Ele só ajuda o Kuririn dando um Kamehameha na última forma do Freeza, mas ali só serve pra dar uma enrolada nele enquanto o Goku faz a Genkidama. E ele ainda tem mais, o Gohan ele ainda tem uma cartaz ainda melhor de personagem na saga Cell, e cuja qual ele entra no ápice dele como personagem. Cara, é a primeira vez que o Goku desiste de uma luta e ele passa o manto pro filho. Esse é unicamente o melhor momento de todo o Dragon Ball em questão de desenvolvimento de personagem. Esse foi o momento que Dragon Ball esteve no seu ápice de desenvolvimento. Ali era pro Gohan tomar o manto e virar o protagonista. Dali em diante, o Gohan vai e pela primeira vez, outro personagem que não é o Goku derrota o antagonista principal. Então vem a maldita, desgraçada saga Majin Buu, cuja qual o Gohan ele só tá ali para ser humilhado e ele tem uma queda gigantesca em relação à saga Cell. Primeiramente, o Supremo Senhor Kaiô consegue segurar o Gohan enquanto ele tava dando seu ragezão por causa do que o Popovich estava fazendo com a namorada dele. Então, se pelo menos o Supremo Senhor Kaiô fosse um personagem relevante, não uma piada que ele iria se transformar. E depois ele tem a luta contra o Daburá, que ele não consegue finalizar. É uma luta vergonhosa. O Vegeta fica tirando onda dele o momento todo, mostrando como ele era mais forte quando ele era mais jovem durante a saga do Cell. Tipo assim, o que custava deixar o Gohan derrotar o Daburá? Não, quem tinha que derrotar era o Majin Buu, claro. Então, mas pelo menos o Gohan ele vai derrotar alguém, né? Tipo assim, falta pouco e depois de uma enrolação e umas docinhas ridículas e ter que quebrar uma espada, ele vai ganhar um power-up. Então o Gohan ele vai derrotar alguém nessa saga, né? Ah, não? Não. Ele só chega lá, todo mundo acha que ele vai fazer alguma coisa, todo mundo fica impressionado e acontece absolutamente nada. Ele só é humilhado pelo Majin Buu. Só isso, ele é humilhado e absorvido, ele não faz nada nessa saga. É a pior saga de Dragon Ball. E claro, na pior saga de Dragon Ball, o Gohan, o cara que era pra ser o novo protagonista, é inutilizado. E Dragon Ball reverte totalmente a antes. E pega todo esse desenvolvimento, joga pela janela, e agora é o Goku de volta. O Goku vence o antagonista no final, claro. Claro, por quê? Porque ninguém sabe. Desse momento aí em diante, o Akira só desistiu de passar o manto do Goku. O Gotenks, por exemplo, nunca nem foi cogitado isso, né? Não, mas foi cogitado ali quando eles fizeram a fusão. Ah, a fusão apanha na mesma saga que aparece, pô. O Gotenks foi inútil. E o Goten, coitado, nunca chegou a ser um personagem de verdade, sempre só sendo uma cópia do Goku criança. Pra quê? Pra surfar na onda da nostalgia? O que o Akira tava pensando? Ou sei lá, não é que foi a Toei que falou pra ele fazer isso, mas se você permite e você é autor, você falha pelo menos em questão de omissão. Mas então caralho, fala logo com a porra do personagem que foi mais inutilizado, porra. Quem finalmente foi o personagem mais desrespeitado? Quem realmente foi jogado na merda em Dragon Ball? Bem, você pode estar pensando aí, talvez o Trunks. Não, o Trunks. O Trunks, ele aparece e derrota o Freeza. E depois disso, ele basicamente não faz nada. Ele só tá lá pra ser humilhado pelos androides verbalmente e levar uma surra do céu 2 vezes, e cuja qual na segunda ele morre. Mas eu acho que o Trunks entra muito no caso do Yajirobe. Ele foi um personagem não recorrente. Ele só esteve ali para aquele arco mesmo. E bem, ele só deu o azar de não ser o cara a derrotar o antagonista principal. Apesar que, querendo ou não, foi ele que iniciou a trend de um personagem ser morto e revivido no mesmo arco. Nos restando então, apenas um personagem. O personagem com a maior queda de graça de todo Dragon Ball. O personagem cuja qual a vida toda é dedicada para treinar.
ele só faz isso. Ele nunca é demonstrado fazendo qualquer outra coisa. Ele não tem pensamentos que vão desviar da ideia de lutar, de treinar, de ser o mais forte. E que, pelo nome do vídeo, você já sabe que ele não conseguiu. Mas então, vamos lá. Vamos parar com o suspense falso. Você já sabe por causa da thumbnail. É a porra do Tenshinhan. O Tenshinhan, ele aparece já botando marra. Ele vem ali sendo um sucessor do Tal Pai Pai, que foi o primeiro oponente a derrotar o Goku, verdadeiramente, sem dar enroladas, ou precisar que ele esteja passando fome, ou enganar ele de alguma outra forma. Então vamos lá, ele tá lá cheio de marra. Chega ele lá e o seu brother Caos, no 22º torneio de artes marciais, coloca aquele terror lá nos estudantes do Mestre Kami e pô, já chega derrotando o Yantia. Caralho, que humilhação. Quebra a perna do Yantia, dá aquela zombada. Pô, esse realmente é o sucessor do Tal Pai Pai. Aí vem o Mestre Kami. E ele vai lá, o Mestre Kami tem acabado de ganhar o último torneio. E ele vai lá, o Mestre Kami tá vestido de Jack Chun. E ele vai lá e derrota o Mestre Kami. Porra, caralho, não é possível. Mas ele vai perder pro Goku no final, pô. Aí ele vai lá, luta contra o Goku, pau a pau, chega. Caralho, tá muito parelho e ele ganha. Caraca, o Goku perdeu pro antagonista. Pela primeira vez ele termina um arco sendo derrotado pelo antagonista. Você pode dizer que ele perdeu pro Jack Chun no 21º Artes Marciais. Mas ele ali tá menos como antagonista e mais sim como um cara que quer ensinar uma lição pro Goku. Então esse é verdadeiramente o único arco que o Goku termina perdendo pro antagonista. Então ele é um personagem que vem forte. O Tenshinhan, ele chega adicionando só técnicas que só ele sabe. Tem o Solar Flare, tem a técnica de múltiplas mãos, tem a técnica de criar vários corpos, de voar. Então ele é um personagem super interessante. A primeira aparição dele é muito boa. Ele inicia extremamente hypado. Mas em seguida, no próximo arco, ele meio que já é inutilizado. Ele consegue dar uma luta minimamente interessante contra o antagonista principal, o Piccolo Daimao. Mas ele é humilhado, vamos ser honestos. Ele é derrotado nesse arco. Mas logo em seguida, na próxima luta dele, contra o mercenário Tal, na sua forma Android, ele vence o seu antigo mestre. O pupilo derrotou o mestre e superou, mostrando que ele seguiu seu próprio caminho. Não está mais nas sombras do seu antigo mentor. Mas aí começa o início do fim. Na próxima luta contra o Goku, ele é basicamente humilhado. O Goku já está tão rápido que o Tenshinhan não consegue nem sequer mais acompanhar o seu oponente. E ele só perde. O Goku vai lá, baixa as carças dele, dá um chute nos ovos dele e ganha a luta. E ele sai lá totalmente humilhando e chorando e sei lá, dormir abraçado com o amigo dele enquanto ele chora o fato de que daqui diante é só ladeira abaixo. No próximo arco ele não é morto por um Cyberman, mas ele é morto pelo Nappa depois de uma luta totalmente humilhante, em que ele fez absolutamente nada, cuja qual ele pelo menos tentou dar um último ataque surpresa e que não dá em absolutamente nada, porque ataques surpresas em Dragon Ball é inútil. Ele não se tocou que você tem que ter um número maior que o oponente. Não adianta se o oponente tiver de olhos fechados, se o oponente estiver dormindo, se ele tiver maior poder de luta que você, nem adianta. É melhor nem tentar. É melhor só pegar suas malas e ir embora. Eu não sei nem porque ele se deu o trabalho de se apresentar na realidade. Ele claramente não sabia as regras. Se pelo menos alguém tivesse sido gentil o suficiente para avisá-lo, a gente não continuaria com esse vexame. Então vamos lá, o cara que só pensa em treinar e lutar e se desenvolver, ele faz o que depois disso? Ele leva uma surra do Android 1718 depois de nem sequer ter feito nada na saga do Freeza. Ele já volta sendo humilhado. Fora que ele não conseguiu destruir uma porta, algo que os fãs diriam que nesse momento, supostamente ele conseguiria destruir planetas, né? Você pegar os livrinhos de poder de luta da Toei, era pra ele estar destruindo o quê? Sei lá, galáxias nesse ponto na história? Porque, peraí, o Mestre Kami conseguiu destruir uma lua no 21º torneio de artes marciais.
Mas aí os fãs de Dragon Ball vão dizer que não, na realidade a porta é Planet Buster. A mesma coisa quando o Goku, Super Saiyajin God 3, Kaioken, o Ultra Instinto, lançam um Kamehameha no chão e não acontece nada. Nem a formiga que estava embaixo do chão morre. Aí eles vão dizer, não, é porque claramente o chão é Planet Buster, não, é Galaxy Buster, Universe Buster. E depois ele tenta segurar a segunda forma do céu enquanto ele tenta absorver a futura esposa gostosa do seu amigo, coisa que ele nunca vai ter e ele vai morrer virgem, com certeza, se depender do Toriyama. Ah, pera, o Toriyama já morreu. Ah, é. O Tenshinhan agora é oficialmente um virgem pelo resto da sua vida. E depois ele vai lá e apanha pro Cell Juniors, e é isso que ele faz na saga Cell. Tendo um incrível saldo de nada, somando no saldo dele em Dragon Ball Z de 0, que era o anterior, que ele fez nada, mais 0 com essa saga. E agora estamos na última saga de Dragon Ball, em que ele não aparece por 99% da saga, e aí ele só aparece pra salvar o Gohan de um ataque, que ele só faz desviar o ataque, depois leva um chute de metade do corpo do Majin Buu, e é isso. E ele termina Dragon Ball Z fazendo absolutamente nada. E esse com certeza é o personagem mais inútil e desrespeitado de Dragon Ball, porque a pura premissa dele é de ser um personagem que está sempre se autodesenvolvendo, que só pensa em lutar. Esse é o único tema dele, ele não serve mais pra absolutamente nada. Ele não pelo menos é melhor amigo de alguém como o Piccolo, ele não toma o manto de personagem principal como o Gohan. Ele não é um personagem que serve pra ser o melhor amigo do personagem principal e que, estranhamente, também é o humano mais forte, mesmo ele não se importa em treinar. Mostrando que realmente na vida não é sobre quem se esforça mais, e sim sobre quem tem mais contatos. Uau, que mensagem poderosa, Akira Toriyama. Realmente, Dragon Ball sempre com as mensagens com duplo e triplo e quadruplo sentido aí, pra destruir a nossa mente. Tudo vindo de um grande gênio, né, obviamente. E Akira Toriyama é um gênio. Ah, pera, você acha que Akira Toriyama não é um gênio? Então é melhor não falar isso na internet. Ao menos se você não estiver disposto a receber uma bomba na sua comida na próxima vez que você pedir um iFood. No final das contas, como alguém pode ferrar tanto o conceito de um personagem? Um homem que só vive por lutar, que aparece com todo o hype possível, que apresenta a maior quantidade de técnicas diferentes na sua primeira aparição e pra nada. Como alguém pode ir tão errado no conceito de um personagem? O Yancha, a gente até pode aceitar, ele é um personagem de comédia, ele foi feito pra apanhar desde a primeira vez que ele foi apresentado, diferente do que qualquer fã de Dragon Ball possa falar, o personagem sempre foi uma piada. Outros personagens pelo menos criam laços relevantes, como é o caso do Vegeta. Beleza que o Vegeta também é piada por vários momentos, o cara apanha que só o caralho. Mas ainda assim ele é o maior rival do protagonista. E também, como o Piccolo, ele tem uma linda história de superação. Ele tem uma família, filhos e genuinamente os ama. E é bonito de se ver. Dá pra ver o amor saindo quando o personagem é inscrito. O Tenshinhan é uma piada completa. Ele é uma piada de mau gosto. O que o Akira Toriyama estava pensando, ou que provavelmente porque o Akira Toriyama não estava pensando, nunca vamos saber. Por que ele fez isso? A não ser que ele realmente não goste do personagem. Ele só não liga. Muito provavelmente ele só não liga. Acho que esse é o problema. Quando você incha a série e bota 1 bilhão de personagens, você acaba só não se importando mais. Você não pode dar o argumento de, por exemplo, mas é porque ele é fraco e ele é inútil. Ele é o dono do mangá, ele cria a história. Se ele quiser fazer qualquer personagem ficar forte, ele faz, no momento que ele quiser. Ele cria qualquer justificativa e dane-se, ninguém vai duvidar e todo mundo vai engolir. Como é o caso do Mestre Kami. O Mestre Kami era totalmente inútil, ele ficou inútil antes mesmo do Dragon Ball clássico acabar. Desde a luta do Piccolo Daimon ele já era inútil. No Dragon Ball Z ele não fez absolutamente nada. E lá vem ele no Dragon Ball Super e vira relevante de novo e tem uma luta contra o Jiren e elimina pessoas no torneio do poder e ninguém reclamou. Porque se algo é mal feito na sua história, é melhor você contradizer regras ruins do que continuar insistindo nos mesmos erros. É só uma simples questão de colocar tudo na balança. Se algo está sendo feito ruim, tu não pode ficar insistindo infinitamente no mesmo erro.
Isso é até conhecido como a falácia dos custos irrecuperáveis na economia, cuja qual a pessoa continua insistindo infinitamente na mesma ideia, porque acredita que já gastou tempo demais nela e não pode voltar atrás. Como eu falei anteriormente, o Mestre Kami refuta isso. Foi bonito de se ver o personagem querido sendo relevante novamente, e ninguém achou ruim. Quem achou ruim? Quem reclamou? Ninguém. Porque ele não podia fazer isso com os outros personagens? Ninguém sabe. Porque o Tenshinhan tem que ser inútil? Ninguém sabe. Mas sabe o que eu sei? Eu sei se você gostou desse vídeo. E por favor, dê like, comente se você achou alguma coisa ruim, se inscreva no canal e compartilhe se você quiser mais vídeos similares a esse.